Salve galera, tranquilo? Um homem levantou uma pedra enorme e a jogou em um poço profundo. Aterrorizada, a mulher grávida escondida no poço rapidamente cobriu a boca do filho. Mas o som ainda chamou a atenção dos homens acima. Eles responderam cortando a corda que os dois usaram para descer, deixando a mãe e a criança sozinhas. E assim, eles ficaram presos no fundo de um poço de 10 metros de profundidade. O pé do menino foi esmagado pela pedra que caiu e não parava de sangrar. Sua mãe pegou uma formiga do chão e a colocou sobre o ferimento. Ela esperou até que a formiga mordesse e se agarrasse à pele aberta. Então, arrancou seu corpo, selando o ferimento com as mandíbulas da formiga, como se fossem pontos naturais. Foi assim que eles sobreviveram por 3 longos dias e noites no fundo daquele poço, sem nenhum sinal do pai da criança vindo resgatá-los. A mulher grávida decidiu tentar sair sozinha. Ela amarrou um pedaço de madeira na ponta de uma corda longa, na esperança de prendê-lo na borda do poço, mas suas forças falharam repetidamente. Ao ver a mãe se esforçar, o menino ajudou coletando mais madeira. Juntos, por pura força de vontade, finalmente conseguiram lançar a corda e, milagrosamente, ela se prendeu à raiz de uma árvore. O menino insistiu que a mãe saísse primeiro, dizendo que a esperaria lá embaixo. Com a barriga inchada, ela começou a dolorosa subida, ofegando pesadamente antes mesmo de chegar à metade do caminho. Então, o desastre aconteceu. A âncora de madeira escorregou. A mulher grávida caiu de novo, batendo no chão duro. Ela não gritou. Não conseguia. Em vez disso, cerrou os dentes e tentou controlar a respiração, temendo machucar o bebê dentro dela. E então, as coisas pioraram ainda mais, começou a chover forte. A água começou a inundar lentamente o poço. Ela se apressou para afastar o filho, mas ficar muito tempo na água gelada causou cólicas insuportáveis em seu abdômen. E a chuva continuava caindo, cada vez mais forte. A água subiu até cobrir sua cabeça. Ela colocou o filho nos ombros, segurando-o acima da superfície, enquanto permanecia submersa, prendendo a respiração e tateando cegamente em busca de algo abaixo dela. Finalmente, ela encontrou uma rocha um pouco mais alta e subiu, levantando a cabeça para fora da água. Naquele momento, ela percebeu que seu bebê estava chegando. Com respirações profundas e rápidas, ela agarrou a pedra e empurrou com tudo o que tinha, determinada a dar à luz ali mesmo. Depois de inúmeras contrações e esforços agonizantes, o bebê finalmente nasceu. Mas, ela poderia escapar agora com 2 crianças? E tudo isso por causa do seu marido, Jaguar Paul. Poucos dias antes, Jaguar Paul estava caçando na floresta com sua tribo, quando encontraram um grupo de refugiados de uma terra vizinha. A aldeia deles havia sido atacada, forçando-os a fugir para o deserto. Jaguar Paul queria perguntar mais, mas seu pai, o líder tribal, o impediu. Ele disse que o medo nos olhos dos refugiados poderia contaminar seu próprio povo, e o medo é perigoso. Mesmo assim, Jaguar Paul não conseguia se livrar do desconforto. Naquela noite, ele foi assombrado por pesadelos. Acordou cedo, assustado, e esse medo pode ter salvado toda a sua família. Naquele momento, sua aldeia estava sendo cercada por guerreiros implacáveis. Jaguar Paul foi o primeiro a perceber. Correu de volta para casa, acordando silenciosamente a esposa e o filho. Levou-os até um grande poço atrás da vila, seu único esconderijo possível. Eles começaram a descer com uma corda, mas antes que pudessem terminar, um dos soldados inimigos o avistou. Uma luta começou. O inimigo era forte, mas Jaguar Paul, criado como caçador, era mais rápido. Ele rapidamente derrubou o soldado. Disse à esposa e ao filho para se esconderem no fundo do poço e prometeu retornar em breve. De volta à aldeia, Jaguar Paul viu seu pai sendo atacado e correu para ajudar, derrubando o agressor no chão. Quando estava prestes a vencer, o comandante inimigo interveio e o subjugou com facilidade. Impressionado com as habilidades de Jaguar Paul, o comandante decidiu mantê-lo vivo. Seu pai, porém, não teve tanta sorte. Como vingança pela derrota anterior, os guerreiros executaram o pai de Jaguar Paul na frente dele. Esmagado pela dor,
Jaguar Paul foi amarrado com os outros homens em uma longa vara de bambu. O inimigo percebeu que ele continuava olhando em direção ao poço e suspeitou que algo estivesse escondido. Para confirmar a suspeita, jogaram uma pedra no poço. Depois, cortaram a corda. Observando isso, Jaguar Paul sabia. Ele precisava escapar. A sobrevivência de sua família dependia disso. Os prisioneiros foram levados para o outro lado da selva. No caminho, encontraram o mesmo refugiado de antes. Ele também havia sido capturado. Não havia como escapar do destino. Os captores levavam apenas os fortes e as mulheres. As crianças só podiam ficar paradas, impotentes, observando suas mães serem arrastadas, algumas delas chorando baixinho. Na margem do rio, famílias foram separadas. A filha mais velha prometeu às irmãs que cuidaria delas como sua mãe faria. Um homem ferido desmaiou e não conseguia andar. Olho Médio, um dos soldados mais cruéis, aproximou-se. Bebeu água do cantil e cutucou o ferimento do homem para ver se ele estava fingindo. Jaguar Paul tentou intervir e foi brutalmente espancado por isso. Olho Médio disse que o homem ferido teria que andar sozinho, ou Jaguar Paul continuaria sofrendo. Cheio de culpa, o homem ferido forçou-se a ficar de pé. Mas depois, escorregou perto de um penhasco, quase arrastando outros 5 prisioneiros com ele. Enquanto eles lutavam por suas vidas, Olho Médio estava agachado por perto, observando como se fosse entretenimento. Quando finalmente conseguiram resgatar o homem, Olho Médio cortou sua corda e o jogou do penhasco. Uma mensagem cruel para Jaguar Paul, mas esse ato imprudente lhe rendeu uma dura repreensão do comandante. Eles precisavam de homens fortes, não de cadáveres. Na manhã seguinte, uma árvore enorme caiu em direção a Jaguar Paul. Por algum milagre, ele conseguiu se afastar e escapar. Mais tarde, passaram por uma aldeia devastada pela doença. Uma menina doente cambaleou em direção a eles, implorando aos soldados que ajudassem sua mãe. Eles a empurraram para o lado, com frieza e indiferença. Mas, quando a menina viu Jaguar Paul, algo estranho aconteceu. Era como se estivesse possuída. Começou a murmurar uma profecia sinistra: o dia se transformará em noite. O homem com o espírito do jaguar trará o seu fim. Depois de outra longa e cansativa marcha, os prisioneiros chegaram a um enorme canteiro de obras. Milhares de trabalhadores se esforçavam ao máximo. Jaguar Paul nunca tinha visto tanta gente reunida num só lugar. Perguntou-se se ali terminariam suas vidas. Mas a marcha continuou, até os limites de uma cidade antiga. Havia ainda mais pessoas ali. Alguns se dedicavam à agricultura, outros vendiam carne de porco. Outros ainda, artesanato e joias. Para os homens que viveram a vida inteira na floresta, era um mundo além da imaginação. Finalmente, chegaram ao destino. As mulheres foram levadas a uma plataforma para serem leiloadas. Nobres abaixo faziam suas seleções, escolhendo escravos como gado. Uma idosa, indesejada por todos, foi libertada na hora, uma pequena misericórdia em meio à crueldade. Jaguar Paul e os outros homens foram levados a outra área. Seus corpos foram pintados inteiramente de azul. Então, em meio aos rugidos de milhares de espectadores, foram conduzidos a um altar imponente. Cabeças rolavam por seus degraus sangrentos, uma após a outra. Ficou claro que seriam sacrificados. Jaguar Paul e os outros foram alinhados no topo. Sentados acima deles, estavam a família real e vários sumos sacerdotes. Para apaziguar os deuses e deter a praga mortal, acreditavam que corações humanos deveriam ser oferecidos. O amigo próximo de Jaguar Paul foi puxado para o altar. Aterrorizado além da razão, foi forçado a se ajoelhar. Seu peito foi aberto, e seu coração, arrancado. Então, sua cabeça foi atirada escada abaixo. A multidão explodiu em aplausos eufóricos. O próximo seria Jaguar Paul. Ao pensar na esposa e nos filhos presos no poço, o medo tomou conta de seu coração. Mas ele não tinha escolha. Foi arrastado até o altar, seus membros presos com força. Não havia escapatória. O príncipe do reino observava, sorrindo. Mas, assim que o sumo sacerdote levantou a lâmina,
o céu escureceu. Um eclipse solar transformou o dia em noite. Adoradores devotos do Deus Sol ficaram tomados pelo terror. O eclipse passou rápido, mas a mensagem foi clara. O sumo sacerdote declarou rapidamente que os deuses haviam aceitado sua oferenda. O ritual terminou. Jaguar Paul foi poupado. Mas o general não tinha intenção de deixá-los ir em liberdade. Levou os escravos a um campo de tiro e disse: se vocês correrem pela terra à frente, viverão. Em outras palavras, corram para salvar suas vidas, se tiverem coragem. Os prisioneiros dispararam, correndo o mais rápido que podiam. Mas os soldados esperavam atrás, atirando pedras e lanças. O ar estava cheio de armas voadoras. Um por um, os homens foram abatidos. Na linha de chegada, o filho do general estava pronto para acabar com qualquer um que conseguisse chegar. Quando chegou a vez de Jaguar Paul, ele desviou e se afastou, correndo em zigue-zague para evitar os ataques. Quando estava prestes a alcançar a linha da floresta, o general deu um passo à frente. Disparou uma flecha que atingiu Jaguar Paul no abdômen. O filho do general correu para terminar o trabalho, mas tropeçou em um prisioneiro moribundo que agarrou sua perna. Jaguar Paul aproveitou a oportunidade. Quebrou a flecha alojada em seu lado e a cravou direto no príncipe. O jovem cambaleou para trás e caiu, imóvel. O general congelou por um momento, depois avançou em direção ao filho, angustiado. Jaguar Paul não esperou. Virou-se e correu, direto para o milharal. Cego pela fúria, o general pegou a lâmina do filho e liderou seus homens pelo campo, caçando Jaguar Paul como um animal. A perseguição havia começado. Jaguar Paul chegou à beira do milharal, mas, em pânico, escorregou e caiu em um enorme buraco. Estava cheio de corpos, um depósito de mortos. Aterrorizado, saiu correndo, subindo com dificuldade e indo em direção à floresta. Ferido e exausto, superou a dor, mas sabia que não poderia fugir para sempre. Então, subiu em uma árvore grossa e se escondeu entre os galhos. Os soldados passaram correndo por ele. Mas, assim que o último passou por baixo, o sangue de Jaguar Paul pingou de uma folha no ombro do homem. Felizmente, ele não percebeu. Mas então, um rosnado baixo ecoou no ar. Jaguar Paul virou-se lentamente e viu uma enorme onça preta mostrando os dentes. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Ele saltou da árvore e correu com todas as suas forças. Ao mesmo tempo, os soldados notaram o sangue e se viraram, bem a tempo de ver Jaguar Paul correndo em sua direção. Sem pensar, saíram em perseguição. Mas quando ele os alcançou, Jaguar Paul se virou de repente, e o jaguar continuou andando. Ele se lançou contra os soldados, derrubando um deles instantaneamente. Jaguar Paul escapou no caos. Os guerreiros precisaram de tudo que tinham para matar a onça. Na cultura maia, a onça negra era um símbolo do deus da escuridão. Agora, eles estavam abalados. Como poderiam perseguir alguém que corria mais rápido que uma onça? Mesmo assim, o general não estava disposto a desistir. Seu filho havia sido assassinado e alguém tinha que pagar por isso. Jaguar Paul correu noite adentro. Justo quando parou para recuperar o fôlego, viu tochas se aproximando. Eles estavam chegando. Ele fugiu novamente. Durante a perseguição, outro soldado foi picado por uma cobra venenosa. O general lhe entregou uma lâmina, dizendo para acabar com a própria dor. E eles continuaram andando. Logo, estavam bem atrás de Jaguar Paul. Flechas voaram por ele, a centímetros de sua cabeça. Ele desviou de todas com uma agilidade incrível. Mas, de repente, o chão acabou. Ele estava à beira de uma cachoeira imponente. Não havia como voltar atrás. Respirou fundo. O general o ouviu cair e presumiu que ele estava morto. Mas Jaguar Paul sobreviveu à queda. Ele se arrastou até a praia, olhou para os homens acima e gritou: "Esta é a minha floresta. Vocês não pertencem aqui." Um dos guerreiros sugeriu seguir por um caminho mais longo para continuar a perseguição. Mas o general retrucou: "Você não dá ordens." E o esfaqueou ali mesmo. Então, ordenou que os outros pulassem.
A descida foi um desastre. Alguns se chocaram contra rochas escondidas. Outros foram sugados por redemoinhos e se afogaram. Apenas 5 homens sobreviveram e chegaram à margem do rio. Jaguar-Pau não esperou. Saiu correndo novamente, mas logo caiu em um pântano. Mantendo a calma, respirou fundo, abaixou a cabeça e nadou. Por fim, seus pés tocaram o chão firme e ele saiu. Mas ainda não estava seguro. Os soldados maias ainda estavam chegando. Então, lembrou-se das palavras de seu pai. O medo enfraquece você. E naquele momento, decidiu revidar. Aproveitando a lama que cobria todo o seu corpo, Jaguar-Pau pegou um ninho de vespas de um galho e o jogou direto nos soldados. Em segundos, um enxame de vespas furiosas os engolfou. Ele pegou um sapo venenoso e então quebrou alguns espinhos afiados de uma árvore morta, criando dardos rudimentares, porém mortais. Escondido nas sombras, enrolou uma folha em um tubo e a usou para tirar os dardos com precisão. O dardo envenenado atingiu um soldado, que desmaiou instantaneamente. Jaguar-Pau deu um passo à frente, pronto para pegar o equipamento do homem. Mas, de repente, Middle-Eye se virou. Seus olhos se encontraram. Desta vez, Jaguar-Pau não correu. Ele avançou. Num piscar de olhos, abaixou-se e pegou uma arma do chão. O porrete de Middle-Eye roçou o topo de sua cabeça, mas Jaguar-Pau já havia se virado, arma em mãos. Com um golpe violento, atingiu Middle-Eye no rosto. O guerreiro caiu de joelhos. Jaguar-Pau seguiu com um golpe para cima, acabando com ele ali mesmo. Por fim, vingou seu pai. Mas o general ainda estava chegando, agora com apenas 2 homens ao seu lado. Começou a chover torrencialmente. Jaguar-Pau sabia o que tinha que fazer. Ele se virou e correu de volta para a vila. Lá no poço, viu sua esposa e filhos, ainda se agarrando à vida na água que subia. Mas não havia tempo para salvá-los agora. Ele se virou e correu novamente. Essa breve pausa lhe custou caro. O general já o havia alcançado. Jaguar-Pau chegou a uma bifurcação no caminho, procurando desesperadamente por uma saída. Mas antes que pudesse se mover, uma flecha atingiu seu ombro. Rangendo os dentes, ele arrancou a arma e lançou um olhar feroz ao general. O general jogou seu arco de lado e sacou a mesma lâmina que pertencera ao seu filho. Ele ia finalizar aquilo de perto. Enquanto atacava, Jaguar-Pau ficou completamente imóvel, ele não estava mais correndo. Aquele era o território de caça da tribo. Logo atrás dele, havia uma armadilha. O general atacou, e foi instantaneamente empalado por pontas de madeira afiadas. Sua vingança se transformou em choque quando a vida abandonou seu corpo. Mas o perigo ainda não havia acabado. Os 2 últimos soldados apareceram. Jaguar-Pau, sangrando e mal conseguindo ficar de pé, forçou-se a fugir mais uma vez. Correu até suas pernas cederem e caiu na praia. Lá estava, o oceano. Os 2 soldados pararam. Não o atacaram. Em vez disso, seus olhos se fixaram em algo distante, lá fora na água. Havia um navio enorme, uma embarcação colossal, diferente de tudo que já tinham visto. De lá, homens desembarcaram, exploradores ocidentais vestidos com armaduras, carregando bandeiras e armas estranhas que brilhavam com metal e fogo. Era a chegada de outro mundo. Um tipo diferente de poder. Os guerreiros maias ficaram paralisados, atordoados com a visão. Jaguar-Pau, vendo a oportunidade, virou-se e correu de volta para a floresta. Sua esposa e filhos ainda estavam vivos, esperando por ele. Ele finalmente os resgatou, e a família se reuniu nas profundezas da selva. Juntos, olharam para o oceano. Seus olhos estavam cheios de incerteza. Sua esposa se perguntou se deveriam procurar a ajuda dos recém-chegados, mas Jaguar-Pau balançou a cabeça. Ele acreditava que esses forasteiros seriam ainda mais perigosos que os invasores maias. Então, viraram-se novamente, desaparecendo nas profundezas da selva, procurando um lugar intocado pela guerra, livre do medo, diante de uma nova e avançada civilização. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal.
Obrigado por assistir.